Finalizando aqui o nosso módulo 1 com o Git Bisect, a gente vai entender como funciona o processo de você detectar, commits que são problemáticos na sua árvore de inserções. Tá? Você pode ter sua aplicação que está funcionando, mas em algum momento ela parou de funcionar e você precisa ver qual commit está causando esse problema. Então, você pode fazer isso através do VS Code, do Git Graph, e sair clicando na sua árvore e realizando os commits. Você clica e vai vendo qual commit está com o problema que você está identificando. Só que você vê que esse é um processo bem trabalhoso. E nesse caso aqui eu tenho apenas 10 commits, mas se eu tivesse uma árvore com 50 commits, seria bem problemático fazer isso manualmente. Então o Git ele vai trazer para você uma ferramenta pronta que permite que você faça essa bisseção do seu código. Então o Bisect ele não é um recurso exclusivo do Git, tá? Ele é uma técnica que é de depuração de código. Algumas linguagens de programação trazem essa técnica embutida nos seus logs, nas correções de bug, e não vai ser diferente com o Git. O Git também permite isso. Para simular o nosso ambiente, eu criei aqui um servidor PHP na pasta Bisect, onde eu estou simulando o cadastro de um cliente. Então, se eu executar aqui meu servidor, vamos lá, PHP. Isso aqui é um servidorzinho local, PHP. Vamos rodar na porta 8000. É porque o traço S é junto. Pronto. Vamos aqui no meu servidor, localhost /bisect, e eu tenho aqui o meu formulário. Então você chegou aqui, vai testar, você bota o nome do usuário, enviou, usuário cadastrado, show de bola. Só que você agora vai simular os bugs, então você deixa um campo em branco para ver o que acontece. Quando você envia, ele retornou que todos os campos são obrigatórios. Beleza, a API está funcionando. Só que o ideal é que você tivesse também um validador no front-end. Porque pode ser que, sei lá, o seu formulário tenha 20 campos de inserção. Tem aqui documento, rua, bairro, cidade, idade, sei lá, gênero. Então não faz sentido você permitir que o usuário preencha todos os campos e só quando ele vai enviar é que ele vai perceber que tem alguns que estão incorretos. Então você precisa também botar validações no front-end. Aí você manda um WhatsApp para o João e fala, João, tá legal, a API está funcionando, mas você precisa do validador do front-end. Aí o João fala assim, não, cara, eu já fiz isso daí. Fez? Então a gente vai ter que encontrar qual commit está bugando a parada aqui. Então você pode fazer isso como? Você vai aqui no seu VS Code e você vai rodar um comando próprio do Git para fazer essa depuração de código. Você vai tentar encontrar qual desses commits está quebrando a sua máscara do formulário. Como eu estou utilizando o Git semântico, você vai aqui olhando, você vê que eu tenho um commit aqui chamado atualizando o formulário. Provavelmente é esse daqui que está bugado. Se você clicar aqui e abrir as alterações, você vai ver que o cara tirou o required do formulário. Então é esse commit aqui que está bugando. Então você viria aqui e corrigia. Mas se você tivesse aqui 50 commits, 100 commits, vocês concordam que não seria tão trivial você encontrar esse commit. E às vezes os caras não usam commit semântico, É um nome qualquer que o cara bota aqui. Então fica impossível, às vezes pelo nome do commit, você identificar onde está o erro. Então vamos lá, parar de conversa. Você roda git bisect start. Então você vai começar a executar os testes no seu servidor. Automaticamente o start ele vai se conectar com o seu commit mais atual. Então ele vai jogar o head aqui para cima e você vai testar. Então vou atualizar minha página, não vou mandar nada aqui no nome, vou enviar, não bloqueou, então não está legal. Então você vai aqui e fala que não está legal, git bisect bad. Então você falou que aparentemente parece que não aconteceu nada, mas se você rodar aqui um git bisect log,
ele vai mostrar o histórico do que você realizou. Ó. Você falou que esse commit aqui, ó, ele está ruim. Então, o que ele vai fazer? Né? Você vai continuar com os testes. O que você vai ter que fazer agora é dizer para o Git qual é o commit que está funcionando. Então, você vai pegar aqui qualquer um desses commits anteriores, né? Escolher um deles e vai procurar um que está bom. Então, vamos supor que você escolheu esse daqui, sei lá, formatando o formulário. Você vai aqui, copia o hash dele e você faz um checkout, né, para esse commit. Então, git checkout e você coloca o hash do commit. Sim, você consegue fazer o checkout com o commit, tá? Não é só para branches, não. Quando você executar, você vai ver que terá uma mensagem, né? Onde você vai perceber que você não está mais dentro de uma branch. Se você visualizar aqui a informaçãozinha aqui da branch, você vai ver que você está no commit. É o que nós chamamos de estado. Então, ou seja, né, tudo que você realizar nesse estado não será salvo. Então, se você quiser salvar as alterações que você realizou aqui, você vai ter que rodar o comando git switch-c e uma nova branch. Aí o Git vai criar uma nova branch com as alterações que você fez nesse estado. Ou você dá um git switch espaço traço para voltar, né, para o commit atual, o commit anterior. Então eu fui para esse commit só para ver se ele está funcionando. Fiz o checkout para ele, atualizo minha página, enviar, está funcionando. Então você vai dizer que esse commit está bom. Git bisect good. Então, eu não mostrei o Git log para vocês, o Git graph, mas o que você poderia ter visto aqui, ó. Eu estava no formatando o formulário. O que ele vai fazer? Ele vai pular algumas etapas para frente, ó. Ele estava aqui, ele pulou aqui para cima, automaticamente, ele já fez o checkout para esse commit, e você vai dizer se ele está funcionando. A ideia aqui é você quebrar, né, a sua árvore de commits em várias partes. Você vai dizer um que está bom e você vai dizer um que está ruim. Então, se o está bom e o está ruim, o erro está entre eles, né? Então, essa é a ideia aqui. Ele fez o checkout para cima, você atualiza, testa, tá legal. Então, você vai dizer que esse commit está funcionando. Então, você vai fazer o git bisect good. Então, o erro está aqui atrás, então ele vai voltar. Aliás, se ele está bom, o erro está na frente, né? Então, ele vai subir, ele vai para esse novo commit aqui e você vai dizer se ele está funcionando. Atualiza, tenta enviar, não está funcionando. Então, você vai dizer que ele não está. Então, se esse está funcionando e esse aqui, não, se esse não está e esse está, é porque o erro está entre eles, né? Então, git bisect bad está ruim. Ele vai pular para um commit anterior, né? E você vai deixar se ele está funcionando. Atualiza, envia, também não está. Então, você fala que não está. Git bisect bad. Então, a partir daí, ó, ele conseguiu identificar onde está o commit que está com problema. Que é esse commit aqui, ó, que é exatamente o atualizando o formulário. E você pode até ver as alterações por aqui. Né? Você pode fazer aqui um git show e você coloca o hash, você copia o hash do commit que ele deu. E ele vai mostrar as alterações que foram realizadas. Ó. Ele removeu essa linha e inseriu a mesma linha, só que sem um required. Então veja como foi rápido, né? Como eu estou explicando, demorou um pouco mais, mas você só ia dando o bad ou good, bad, good, bad, good, até que ele ia cair exatamente no commit que está divergindo o que está bom e o que está ruim. Então, você vai chegar e vai analisar. E aí, isso aqui está funcionando ou não está funcionando? Não está. Tá, que alteração foi feita? Ele só mexeu nos requirements. Então, você consegue reverter esse commit.
Mas se ele tivesse feito aqui uma inserção de um CSS ou de outras funções que são importantes, você não poderia reverter ele, né? Aí você faria o quê? Você iria corrigir essa alteração que foi feita aqui, você faria o git switch-c para criar uma nova branch com as atualizações, como a gente viu, e você iria fazer um merge, né, com a sua branch principal dessas alterações. Como aqui é apenas o required que ele tirou, então o que eu faço? Eu volto para a minha branch principal, para o meu head, né? Então eu vou aqui na develop, então ele vai voltar para o meu commit lá de cima, e eu vou desfazer aquele commit que estava errado. Lembre que eu copiei o hash dele, você tem que copiar, tá? André, eu esqueci. Eu saí de lá e não sei mais qual é o hash. É só você rodar aqui o git bisect log. Ele vai mostrar todo o processo, né? E vai dizer ó, que o primeiro commit ruim, né? O commit que tá com problema é esse daqui, ó. Você copia ele. Ctrl C. Aí você vai fazer aqui, ó, dentro da develop, né? Git reset. Aliás, revert, né? A gente vai estudar o revert, tá, pessoal? Mas acredite no que eu estou falando. Git revert e o nome do commit. Tem que apagar aqui esse traço. Então você tem aqui atualizando o formulário. Quando eu executar o git revert, você vê que ele tirou esse commit aqui da minha linha do tempo, né? Ele foi removido. E eu vou precisar inserir uma mensagem, né? Então você pode dar aqui um revert, né? E você digita a sua mensagem de erro, ele vai mostrar as alterações que foram feitas e tal. Você pode vir aqui, escrever uma mensagem, né? Sei lá, tá aqui corrigindo bug no required. Aí você digita 2 pontos, você dá um enter, né, para confirmar que é alteração, dá um ESC para sair do modo de insert, veja que aqui embaixo você está no modo insert, dá um ESC, saiu, digita 2 pontos, WQ, tá? Que aí você vai sair dessa tela. Saiu daqui, você vê que foi realizado um novo commit corrigindo o bug do required. Se você clicar em cima dele, ele vai mostrar a alteração que foi realizada, ou seja, ele retornou, ele reverteu aquele commit, né? Ele botou de volta o que tinha. E se você for aqui no seu formulário, atualizar a página e testar, deixa eu só vou apagar aqui essa mensagem, né? Você vai aqui, tenta enviar, e ele vai ter o required, você corrigiu o seu bug. Tá? Então, essa é a ideia do bisect. Claro, a gente vai estudar métodos melhores de você estar revertendo esses commits. A gente deu um revert, você perdeu tudo que estava naquele commit. Nem sempre você quer perder tudo. A gente vai ver mais à frente, né, como manter, como corrigir apenas pontos específicos. Mas o foco aqui é só você entender como encontrar esse commit, né, que está com erro. Então, pratiquem que vocês vão conseguir dominar esse recurso.